Pessoal, agora eu vou fazer um processo para poder fazer a instalação do ArtCam para nós podermos operar a máquina Router CNC. Vou entrar aqui no meu pendrive, onde está o ArtCam. Aqui. Primeira coisa, eu vou clicar com o botão direito do mouse. Eu vou extrair tudo que tem aqui dentro dessa pasta zipada. Vou abrir. Aqui, extrair para, vou colocar lá na minha área de trabalho para ficar mais fácil. Ok? Sim para todos. Foi. Agora, eu vou minimizar aqui. E vou achar ele aqui. Tá aqui. Eu vou abrir. Aqui tá uma explicação de como que faz para poder fazer a instalação do software. Mas vamos lá. Eu abro essa pasta aqui. Eu entro aqui em Setup. Clique. Sim. Português, ok. Avançar. Concordo. Avançar. Avançar. Instalar. Agora é um segredo. Primeiro passo. Você precisa instalar os drivers. Você gostaria de fazer isso agora? Não. Não instala. E terminar. Beleza, aí eu minimizo aqui. Vai ter instalado por aqui. Aí instalou esse software. É esse aqui. Mas só que ainda não está pronto. O que eu vou fazer? Botão direito do mouse. Abrir local do arquivo. Aqui o ArtCam está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir nessa pasta de instalação. Eu vou vir em parte. Executável. Tem essa pasta aqui que está zipada. Eu vou extrair aqui também. Eu abro. Ctrl C. Vou colocar aqui do lado. Ctrl V. Aí tá, o arquivo tá aqui. Vou achar os outros também, tá? Vou copiar pra cá. Esse aqui é o local do arquivo. Executável. Eu vou achar aqui o outro. Partes. Executável. Com esses dois aqui também. Ctrl C. Minimizo. Aqui. Ctrl V. Aqui, todos esses arquivos estão aqui. Vamos pegar mais. Volto. Post P. E esse aqui também. Vamos lá de novo. Esse aqui, Post P. Abro. Ctrl C. Minimizo. Aqui, Ctrl V. Aí, o que eu faço? Eu vou lá em local do arquivo. Fechar tudo de novo. Vou abrir só o local do arquivo. Abrir o local do arquivo.
E vou colar tudo isso aqui nessa pasta, substituir. Pronto, vou mandar isso aqui também, substituir. Ok, vou mandar isso aqui também, substituir. E vou mandar isso aqui também, substituir. Pronto. Vamos ver se deu certo. Vou abrir o ícone agora. Tá pronto. Abriu o software, está instalado. Agora, para começar do zero o Artican, o que eu faço? Venho aqui, arquivo, novo, modelo. Aqui vai me pedir a área de trabalho da máquina. Você tem duas opções: ou você dá a área de trabalho da máquina, ou você dá o comprimento e largura total do trabalho que você vai fazer. Eu vou colocar a princípio a área de trabalho da máquina. Essa máquina aqui é 1300 por 1300, mas também tem a opção de colocar só o tamanho da área do material que vai trabalhar, 1300. Ok, vai abrir essa página, e essa parte aqui é a área de trabalho que a máquina tem. Lembrando que pode ser feito a área de trabalho do material, não precisa ser exatamente da máquina. Próximo passo, eu venho nesse ursinho, clico aqui com o botão, eu vou definir no ursinho rosa aqui, eu vou definir aonde vai ser meu ponto zero de origem. Se eu quero no canto inferior esquerdo, direito, superior esquerdo ou no centro. Eu gosto de trabalhar aqui no inferior esquerdo, mas é indiferente. Aqui esse ponto que você escolher aqui vai ser o ponto onde você vai dar o ponto de origem na fresa e vai zerar o eixo XYZ. Vou usar aqui o inferior esquerdo. Sempre milímetros e tamanho de vetores. Ok, tá feito. Agora vamos começar com o material, com importação de desenhos. Aí para puxar o arquivo DXF, eu venho arquivo, abrir, tá em download. Esse aqui eu vou fazer um troféu como exemplo. Abrir. Gostaria de salvar alterações? Não. Automaticamente, quando puxa um arquivo, ele vai te dar uma área de trabalho do arquivo. Tudo em milímetros. Ok. Ok. Tá aí. Esse círculo que eu não vou fazer, eu deleto. Tá aqui o nosso arquivo. Então tá pronto o nosso trabalho. O que nós vamos fazer? Essa parte aqui que nós estamos é assistente. Na aba da assistente. Aqui eu consigo fazer quadrados, círculos, redondos, letras, tudo aqui nessa parte. Mas como já vi um desenho pronto em DXF, eu vim aqui em percursos. Lembrando, essa parte aqui é para fazer desenhos simples, nada complexo. Agora eu trago uma coisa complexa, eu trago do Corel, do AutoCAD, alguma coisa nesse sentido, SolidWorks. Agora eu trouxe o DXF, vou fazer a programação dessa imagem. Eu entro em percursos. Aqui que é o segredo da máquina router, a parte de programação. Em percursos eu tenho vários formatos aqui de usinagem que eu posso fazer nessa peça. Como aqui é só corte, eu vou ter que fazer a programação de corte aqui na parte interna, de corte aqui na parte externa. O que eu vou fazer? Aqui no Artican chama perfilagem 2D. Perfilagem 2D é o corte externo ou interno. Primeiro passo, vou selecionar a parte interna. Essa, dou um clique, Shift seguro, clique, ainda com Shift segurado, clique, 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 clique. Então toda a parte interna eu vou fazer a programação agora. Eu entro aqui em perfilagem, vou esticar um pouquinho aqui. Primeiro passo, eu vou escolher aonde que a fresa vai cortar, por fora da linha que eu marquei ou por dentro da linha. Nesse caso, como a peça aqui está marcada que é interna, eu vou cortar interno, então dentro, porque a fresa vai passar por dentro dessas linhas que eu selecionei. Profundidade inicial, sempre zero. O que é esse zero? Quando eu vou zerar a fresa na controladora, vou zerar na face do material, então é zero. Profundidade final, depende da espessura. Por exemplo, eu vou cortar um MDF de 15 milímetros, então vou colocar 16 milímetros para aprofundar, para cortar os 15.
O resto não mexe. Z seguro. O que é o Z seguro? A máquina vai cortar aqui. Ela vai subir, andar e vai cortar aqui. Qual que é a altura sobre a peça que é seguro e não vai trombar nada? Mais ou menos 10 milímetros já está ok. Agora começa a brincadeira. Ferramenta de perfilagem, selecionar. Eu vou selecionar aqui qualquer fresa que eu vou cortar. Nesse quesito aqui eu vou cortar com 6 milímetros. Eu venho aqui editar. Aqui que é o segredo da usinagem, da programação da peça. Sempre milímetros por minuto, sempre milímetros. Diâmetro 6, passo vertical. Quanto que eu vou aprofundar de uma vez? Por exemplo, espessura de 15 milímetros, se eu colocar, é 16 que eu coloquei para aprofundar, né? Se eu colocar aqui 8 milímetros, então ela vai aprofundar 8, fazer o corte, aprofundar 8, fazer o corte. Isso divide o corte em 2. Isso é bom para economizar fresa, que divide no força-fresa. Mas se for uma fresa de qualidade, uma boa qualidade, posso colocar 16 de uma vez só. Isso contando que a máquina também é de qualidade. Essa máquina que é robusta, com certeza aguenta. Agora é só ter uma fresa de qualidade para isso também. Vai cortar numa passada só. Próximo passo. Passo lateral. O que é o passo lateral? Aqui tem que ter bastante atenção. Por exemplo, a fresa de 6. Ela está cortando, não em perfilagem, não em corte, mas vamos falar em rebaixos. Ela vai cortar, vai dar um passo lateral, vai passar de novo, um passo lateral, passar de novo. Quanto que é? Eu posso atingir aqui no máximo 70% do diâmetro para sobrepor um passo ao outro para não ficar degrau. Então eu posso colocar aqui em porcentagem, ou posso colocar aqui em milímetros. Vamos deixar em porcentagem em 70%, tá? É um exemplo. Velocidade de rotação. Para uma fresa boa, de qualidade, para uma máquina Halter, normalmente nós usamos 18.000 RPM. Então vamos colocar 18.000 RPM. Avanço, milímetros por minuto. Esse milímetro... vou voltar aqui. Voltando aqui, rotação interessante. Para metal, aqui é menos, tá? Para cortar metal, aço, alumínio, coloco 8.000, 9.000 RPM. Então é mais baixo. Para MDF, para ACM, materiais mais maleáveis, aí sim, eu vou para 18.000 RPM. Avanço. Avanço é a velocidade de corte. Para uma máquina dessa, eu vou cortar com uma passada só. Vou colocar um avanço aqui de 1.500 milímetros por minuto. É a velocidade de corte. É rápido, tá? Uma máquina dessa aqui vai bem. Velocidade de mergulho. É o quanto que o eixo Z vai descer até chegar nos 16 que eu mandei descer e aí sim começar o corte. É interessante deixar pelo menos uns 20% do valor do avanço. Tem que descer mais lento. Vou colocar 300. Vai descer a 300 milímetros por segundo, vai chegar na profundidade que eu mandei, aí sim vai aumentar para 1.500 milímetros por minuto e vai efetuar o corte. Essa é a programação de uma Halter CNC. Você vai programar a fresa. O resto, os detalhes, é igual uma laser, igual uma fiber. Agora a programação de uma Halter CNC está dentro dessa página aqui. Ok. Aí já está aqui. Seleciono o que eu fiz. Selecionar. Aí tudo que eu fiz está aqui. Aí eu continuo, tá? Sempre de cima para baixo. Nós estamos aqui. A fresa aqui, todos os dados que eu fiz. Vou minimizar. Direção do corte. Aqui eu tenho concordante e discordante. Isso aqui é em relação à rebarba. Usando a fresa Up Down Cut, que é o convencional para usar no MDF, sempre deixe concordante. Quando for trabalhar em metal, aí sim você vai ter que entender o que é concordante e o que é discordante. Tem fresa que corta melhor concordante, tem fresa que corta melhor discordante. Ou seja, é o sentido de corte anti-horário ou horário. Esse é aqui que você define isso. Quem vai te falar certinho qual fresa correta e qual direção de corte vai ser melhor é o técnico em fresa, tá? Que vai definir qual direção vai ficar melhor, vai ficar sem rebarba. Ou até um teste, pode testar as duas direções, mas sempre uso concordante. Ok, fecho. Próximo, adicionar movimentos de entrada e saída. O que é isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho essa peça aqui, eu quero usinar do lado. Eu posso chegar aqui, descer aqui, vir aqui, usinar aqui, sair e voltar. Isso aqui são fresas, são usinagens especiais. Então eu não preciso acionar. Próximo passo, aqui é interessante saber. Adicionar movimentos de rampa. Um exemplo. Aqui é uma chapa de metal, um material duro.
A fresa não pode entrar de topo, porque fresa não é broca. A fresa ela não fura, ela fresa. Mas o MDF, como é maleável, ou ACM, ainda consegue fazer essa entrada de topo. Se fosse um material mais duro, você vai ter que entrar em rampa. É esse aqui, ó. Descer usinando até a profundidade que eu mandei. Aí sim fazer o corte. Isso é entrada em rampa. Descer em rampa já usinando já. Eu posso acionar. Ou, no caso do MDF, não vou acionar, porque o MDF é material duro. Mas se fosse material mais mole, eu acionava aqui. Ordenação. A máquina vai ordenar, o software vai ordenar a forma mais rápida. Colocar automático, otimizar. Próximo passo, eu coloco aqui. Aqui não mexo mais nada, só vem o nome do percurso. Vou colocar aqui, corte 1. É o nome que eu coloquei para fazer essa parte interna. E eu cliquei agora. Tá pronto. Deu um probleminha aqui interessante para a gente entender. Esse em vermelho é onde a fresa passa. Mas eu também queria cortar aqui. Reparou que a fresa não passou? Porque o diâmetro de 6 milímetros é muito para entrar aqui. Aí o software não deixa. Então não vai usinar aqui dentro. Vou ter que usar uma fresa menor. Uma fresa de 3 milímetros, por exemplo. Então, vou apagar tudo. Seleciono o perfil aqui do corte do 6 e deleto. Deletar, tá pedindo aqui, perguntando se eu quero realmente deletar essa programação. Sim. E sim. Então eu deletei o percurso, não deletei o desenho, tá? Aquela linha do percurso. Eu fecho aqui e vamos começar de novo. Fresa. Selecionar. Vamos tentar de 3 milímetros. Editar. Aí tem um porém. A fresa de 3 milímetros não vai aguentar cortar de uma passada só. Vou colocar 8 milímetros de profundidade. Fresa de 3 milímetros. Minuto por minuto, milímetros. Passo lateral. Vou colocar 70%. Digitar 70. Velocidade de rotação, 18.000. Avanço. Tem que ser um pouquinho mais lento, vou colocar 1.200. Velocidade de mergulho. Como é só 8 milímetros de profundidade, que vai aprofundar, posso aumentar um pouquinho. Vou colocar 450 de velocidade de mergulho. Ok. Fresa de 3. Selecionar. Ok. Agora eu vou selecionar aqui tudo que eu quero. Cortar por dentro. Corte 1 agora. Agora foi. Mostrou aqui até onde a máquina vai conseguir cortar. Vai conseguir cortar até aqui, vai conseguir cortar até aqui. A parte interna vai fazer toda, a parte interna vai fazer toda. Fechou. Aqui eu venho, fecho. Agora eu vou para a parte externa. Para evitar troca de fresa, eu vou usar a mesma. Eu entro em perfil, de novo. Agora pro lado de fora. Começa tudo de novo. Profundidade inicial 0, profundidade final 16. Selecionar a mesma fresa. Selecionar a mesma programação, não muda nada. E só coloco aqui, corte 2. Corte 2. Agora, já fez o corte. Fecho. Tá feita a nossa programação. Agora nós temos que salvar no pendrive. Como que eu faço? Percursos. Só vem aqui para salvar. Salvar percurso como? Por que coloco corte 1, corte 2, corte 3 assim? Para eu poder selecionar aqui e mandar para a direita a ordem correta. Primeiro eu mando o corte 1, depois eu mando o corte 2 para a direita. Próximo passo. Vou salvar em qual extensão? Sempre salvo em G-Code milímetros.tap. Essa é a extensão, porque tem muitos, tem vários aqui. Mas a extensão que a máquina vai ler é essa, G-Code milímetros.tap. Salvar. Vou salvar no pendrive. Colocar o nome. Corte troféu. Salvar. Tá pronto, agora é na máquina. Agora é para montar a parte física. Agora saímos do software e vamos para a máquina. Primeiro passo, vou escolher a fresa. Eu troquei para fresa de 6, tá? Eu mudei aqui a programação, fiz com 6 milímetros.
Escolhi a pinça de 6 de acordo com o espinho. Primeiro passo, eu monto a pinça na porta. Assim, aperto e faço o seguinte. Estralou, já sabe que está seguro. Para desmontar, contrário assim, e aperta embaixo. Tá solto. Então, é assim. Aí eu coloco a fresa aqui. Aí eu venho aqui. Eu vou rosquear aqui, segurando a fresa, os dedos segurando a fresa. Coloco aqui mais profundo, aperto, pego as chaves, aperto. Pronto, apertou, tá ok. Agora vamos zerar no material. Como é que eu faço? Eu ligo a máquina, giro, começar do zero. Giro aqui, aperto aqui. A máquina já está ligada, ela vai resetar tudo. Abriu a tela, eu clico em reset. Pronto. A máquina já liberou movimentação. Esquerda, direita, Y para cima e para baixo, para trás, e o Z para cima e para baixo. Negativo e positivo. Essa é a movimentação da máquina. O que eu vou fazer primeiro passo? Eu clico em Mode para andar mais lento ou mais rápido. Shift, eu vou zerar. Home, Z menos. Tá vendo? Z menos, Home. Então, Z menos. How Home, ou seja, tudo no Home. Z menos também. Z menos. Olha a máquina. Ela vai resetar inteira, ela vai se achar. Zerou o X, agora vai zerar o Y. Zerou. O que eu vou fazer agora? Eu vou levar para peça. Reset. Reset. Reset, a máquina já funciona. Estava clicando em molde, por isso que não estava indo. A velocidade de 1, velocidade de 100%. Agora vai. O que eu vou fazer? Eu vou zerar a máquina aqui. Lembra que eu coloquei lá no ponto inferior esquerdo? A máquina vai trabalhar daqui para cima e daqui para direita. Selecionar aqui, por esse aqui, no Z, Z menos. Eu faço devagarinho. Então clique, 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 clique. Z menos, tá? Encostou. Eu venho aqui. Eu vou zerar todos os eixos, tá? X, Y e Z. Como é que eu faço? Shift 0 é o Y menos, que é o botão 0. Y menos é esse, Y menos 0. 0 ao 0, ou seja, tudo 0. Y menos também, Y menos 0, tudo. Zerou tudo. Vou subir agora o Z, para a máquina começar a rodar e não encostar no material. Subir o eixo Z. Eu vou ler agora o pendrive. Page, corte troféu. Desço, tá aqui. Enter. Enter é esse botão aqui também. Pronto, já tá aqui, corte troféu. O que eu vou fazer? Agora eu vou montar a parte do exaustão. Coletor de peças. Aqui. Fechar desse lado. Fechar do outro lado. Ok. Vou ligar o coletor.
Novo teste. Nós vamos zerar a máquina nesse ponto zero aqui. Vamos lá. Aqui, X, Y e Z. Vamos movimentar a máquina. Pode movimentar, Cleiton. Tiro fora aqui, um pouquinho para enxergar. Agora clicou em Mode. Que esse Mode, ele fica mais lento a passada que você aperta lá. Então, vai descendo em Z de forma mais lenta para não quebrar a fresa. Encostou. Pronto. Volta aqui. Clique em Shift. Aí vai aparecer aqui embaixo as opções do Shift. Y0, Y- é o 0. Então, Y-. Aí abriu outra edição aqui. Então, todo zero. Então, zera tudo. Y- de novo. Y- de novo. Zerou tudo. O que eu faço agora? Sobe. Z sobe. Sobe a máquina. Então, clique em Mode de novo. Foi rápido. Aí. Agora não é rápido. Pronto. Agora é só montar o coletor de pó de novo e apertar Start.